Salve agraristas que acompanham o nosso programa Direito Agrário Levado a Sério, projeto que vocês sabem é dos portais agrolei.com, direitoagrario.com e sempre endossado pela UBAL, a União Brasileira dos Agraristas Universitários. Estamos no nosso 6º episódio, episódio 1º do ano 2020, com um tema muito especial, que é as relações trabalhistas e o bem-estar na atividade agrária. Eu vou chamar direto o professor Albenir para apresentar a nossa convidada de hoje. Albenir, é com você. Olá, pessoal. Uma alegria estar participando desse novo episódio do programa Direito Agrário Levado a Sério. Com ele, a gente vai encerrar a análise da função social da propriedade rural e da atividade agrária como um todo, certo? E hoje nós vamos contar com a presença da Bettina Kipper, advogada com atuação especializada em questões trabalhistas aplicado ao negócio, também com a vasta conhecimento na advocacia trabalhista aplicada ao agro, não só dos produtores rurais, mas também com relação à parte de consultoria para agroindústrias. Então, hoje, nós vamos dar sequência naquilo que nós já tratamos anteriormente, que foi a questão da produtividade, função social da propriedade analisada do eixo econômico. Nós também tivemos o programa anterior que foi sobre a função ambiental da atividade agrária. E hoje, então, seja bem-vinda, Bettina, vai falar para nós sobre as questões relativas aos direitos trabalhistas e ao bem-estar, que se não for observado, essa parte do cumprimento da função trabalhista da atividade agrária, ela pode trazer grandes consequências. Então, Bettina, seja bem-vinda, e eu já começo com a pergunta: como se efetiva na prática essa função social da propriedade e da atividade do viés das relações trabalhistas? Olá, Albenir. Olá, Francisco. Olá a todos. É uma grande alegria participar desse programa, que eu gosto muito. Tenho muito orgulho de participar da UBAL e dessas questões que são muito bem conduzidas aqui pela equipe. Sobre a função social da propriedade nesse eixo trabalhista, eu diria que é um dos temas que mais estão nos dando trabalho hoje em dia, porque a questão trabalhista, a questão do bem-estar dos trabalhadores é algo que está na visibilidade tanto da fiscalização como do mercado como um todo. O próprio cliente hoje está preocupadíssimo em que o produto que ele adquire, o produto que ele consome, tenha uma sustentabilidade também social, que não tenha nenhuma vinculação ao trabalho escravo, trabalho degradante e tudo mais. Então, esses conceitos todos, eles passam pelos acordos de exportação com comunidades internacionais, passam inclusive por regulamentações da atividade bancária como um todo, como a gente vai ver depois. Então, assim, é um assunto muito atual e eu acho que ele é de atenção urgente pelo produtor rural, porque as consequências podem ser realmente bem sérias. Então, assim, para a gente falar sobre a função social da propriedade, a gente pode ir direto para buscar esse estudo na própria Constituição, porque ali é que há a definição de o que é a função social da propriedade rural. Então, o conhecido artigo 186, que já foi abordado em outros temas aqui desse mesmo direito agrário levado a sério, na parte ambiental. Se a gente for para ele ali, pode ver, Albenir, que dos 4 requisitos da função social da propriedade rural, 2, ou seja, a metade, são relacionados ao bem-estar das pessoas, que é o 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, e o 4, que é a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Então, qual é o básico que a gente tem que extrair desse conceito da Constituição? Não pode existir nenhuma pessoa na propriedade rural ligada de alguma forma à produção, sem que exista um vínculo concreto, um vínculo reconhecidamente validado pelas nossas normas legais. O principal, o básico, é o vínculo de emprego.
Então, assim, a pessoa está trabalhando ali, o fiscal aparece, a primeira solicitação que ele vai ter, me mostra a tua carteira de trabalho, eu quero ver teu vínculo de emprego. Então, o ideal seria que todos os trabalhadores na propriedade tivessem o seu vínculo empregatício. Mas nem sempre são essas as condições. Então, existem outras formas juridicamente aceitáveis para que tu tenha pessoas trabalhando, como a parceria agrícola, né, que é, se ela estiver contratualmente estabelecida e na prática realizada conforme o que foi combinado e dentro dos limites legais, ela é válida. Se for agricultura familiar, comprovado o vínculo familiar e as condições ali, tranquilo. O agricultura familiar tem alguns contratos mais simplificados ali de safra de pequeno prazo. Existe a possibilidade até de voltarmos a falar em terceirização, porque com a mudança da lei em 2017, a terceirização foi regulamentada e ela pode sim voltar de forma séria e correta, né, com seus limites ali, ser aplicada assim também no campo. Apesar que o trabalhador terceirizado ele também tem que ter um vínculo de emprego com a empresa que está oferecendo esse serviço de terceirização. Também temos a situação do diarista, que ela é um pouco difícil, mas existem situações em que o diarista é uma contratação legítima. Então, se a pessoa estiver lá dentro das condições de legitimidade, como diarista, com seus recibos assinados, arquivados pelo produtor, ok. Mas o que não pode é ficar sem vínculo algum. Tá? É básico isso. Inclusive, assim, em relação ao que é principal, porque a gente sabe que numa relação de emprego existem vários detalhezinhos e questõezinhas que surgem, mas assim, ó, existem algumas questões que são sagradas, que é aquela assim que a fiscalização chega, é a primeira coisa que tem que estar documentada e que é o sagrado mesmo, que é o salário pago dentro das periodicidades legais, salário mensal, as horas trabalhadas serem remuneradas, todas elas. Então, se tiver hora extra, tem que haver o pagamento. O fundo de garantia tem que estar recolhido. E verbas rescisórias também. É uma coisa super, super sagrada. Terminou a safra, terminou o contrato, são 10 dias para pagar as verbas rescisórias, tá? Então, assim, é o básico do básico. Outra questão assim que a gente tem que lembrar é que na nossa lei do trabalho rural, 5889, e na própria NR31, que é muito fortemente aplicada, né, as nossas questões de segurança, está muito claro, muito evidenciado o conceito de responsabilidade solidária entre o produtor, o proprietário da terra e eventuais outras pessoas ali, o parceiro rural e tal. Então, não basta o proprietário, o produtor, olhar para as pessoas que ele mesmo contratou. Ele também tem que se preocupar que aquele parceiro rural que, de repente, ele tenha contratado, não venha colocar gente para ajudar nas atividades sem registro e, daqui a pouco, com condições degradantes e, enfim, que possam ser equiparadas àquela condição de trabalho escravo, porque o produtor vai responder junto. Mesmo, principalmente nas condições mais graves do trabalho escravo, vão chamar todas as pessoas que estão envolvidas ali no negócio. Então, não basta olhar para as pessoas que eu contratei. Todo mundo que está na propriedade tem que estar no radar do proprietário rural. Nessa parte aí do trabalho análogo ao escravo, que eu acho o que mais gera angústia e dúvida, daquela gravidade assim, o abalo reputacional que dá, né? É um nome muito grave, é uma palavra muito, muito pesada, né? Trabalho escravo. E a gente também, eu acho que precisa falar sobre isso, tá? Renovar onde estão esses conceitos, porque na legislação trabalhista como um todo, basicamente não se fala nisso. Então, onde a gente busca alguma coisa sobre trabalho escravo? Na Constituição. No artigo 243, que era um artigo que existiu desde o início da Constituição para punir produtores rurais que usassem a propriedade para plantio de
plantas ilegais com uso psicotrópico, né, para plantar drogas, né, no bom português. Esse artigo, ele assegurava que se houvesse cultivo de drogas numa propriedade rural, isso ficasse confirmado, essa propriedade poderia ser expropriada sem indenização. Inclusive, os bens usados ali nessa atividade ilegal também seriam expropriados e o produtor ainda iria responder por, né, outras penalidades, questões penais e tudo mais. Em 2014, houve uma emenda constitucional 81 que incluiu nesse conceito, nessa penalidade, com a mesma penalidade de expropriação da propriedade, a existência de exploração de trabalho escravo na forma da lei. Então, a gente vê assim que de 2014 para cá, são apenas 6 anos, a penalização que a Constituição trouxe para essa questão do trabalho escravo está muito, muito pesada, né? E a grande questão é o que significa esse trabalho escravo. Porque, olhando assim, o produtor pode olhar e pensar assim, não, mas eu não tenho escravo, eu não escravizo ninguém, eu não tenho ninguém acorrentado na minha propriedade, mas existem outras situações que uma lei aqui no Brasil definiu como análogas à escravidão, que estão sendo aplicadas e a gente precisa estudar ela com bastante cuidado. Então, aonde está essa definição? Não é em nenhuma lei trabalhista, nem no Código Civil. É no Código Penal. O Código Penal, desde 2003, tem uma definição para o que é trabalho, condição análoga à escravidão. Artigo 149. Esse é o guia para quem quer estudar essa questão do trabalho análogo ao escravo. Não existe outra base legal. Então, a gente até tem um slidezinho sobre o artigo 149, primeiro ele cita algumas situações, fala a pena, que é até 8 anos, e depois ele ainda coloca situações que também, né, seriam relacionadas a isso. Eu prefiro falar das situações em 2 grupos diferentes. Porque são os grupos mais graves. Tem um grupo de situações ali que eu considero mais grave e que também é aquele que fala da restrição da liberdade, que é o que a própria OIT define como o mais importante a ser verificado. Então, quais são os itens? Trabalhos forçados. O trabalho, quando ele vai ser trabalho forçado? Quando, por alguma maneira, eu não consiga dizer não, né? O trabalhador está numa condição no seu local de trabalho que, por alguma maneira, ele não consiga recusar alguma tarefa ou recusar o estar ali presente. Quando acontece isso? Normalmente, é quando a pessoa ela tem uma condição mais vulnerável. Né? Antigamente, quando a gente falava do trabalho infantil, que eu espero que seja uma coisa que esteja reduzindo muito e que a gente consiga, né, no futuro próximo, terminar de vez essa pecha horrível, mas a criança, ela fazia um trabalho forçado porque era mandada pelos pais. Numa população adulta, ele pode estar, de alguma maneira indireta, se sentindo forçado. Né? Então, não tem como a gente definir isso sem olhar o caso a caso, mas esse foco é o que a gente precisa ter em mente, porque é o principal do conceito de trabalho análogo ao escravo, quando ele é forçado. A lei fala também que se considera análogo à escravidão a restrição da locomoção em razão de dívida. Isso veio para a lei em razão de situações antigas e muito divulgadas, espero que antigas, né? Onde as pessoas eram chamadas para trabalhar numa propriedade num lugar super longe, e ali havia um armazém onde as pessoas compravam a comida ali e acabavam pagando com salário, estavam sempre endividadas e não tinham a liberdade de conseguir ir embora. Então, essa restrição da locomoção em razão de dívida, ela está claramente definida no Código Penal,
por isso. Cerceio do uso de meios de transporte. A gente sabe que o nosso país é enorme, a gente tem extensões rurais muito grandes e o transporte não é uma coisa fácil na maioria dos lugares rurais. Então, mesmo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, que é pequenininho, perto, né, da extensão do nosso Brasil, na área rural, muitas vezes o ônibus é muito longe e passa lá uma vez por dia, se é que passa todo dia. Então, o trabalhador, para ele ser livre, ele tem que ter o direito de, se quiser deixar o trabalho, ele tem que ter essa liberdade de ir embora. E ele tem que ter uma visão de qual é o meio de transporte para sair da propriedade. Outro item ali que a lei fala é da apreensão de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Isso é muito sério, porque documentos pessoais não podem ser apreendidos por ninguém. O meu documento só pode ficar comigo. A carteira de trabalho para a assinatura, ela tem um prazo, agora foi até aumentado para 5 dias, para assinatura, quando não for digital, né? Mas o reter qualquer documento é uma implicação penal, sim, imediata, né? O cuidado é muito grande com relação a isso. E objetos pessoais do trabalhador, né? São objetos dos quais ele precisa para, né? Que são da sua propriedade, nem se discute que não podem ser apreendidos por ninguém. O Código fala também que constitui uma situação equiparável à escravidão, uma vigilância ostensiva no local de trabalho. Então, essa a gente não precisa explicar, né? A pessoa trabalhando com o tempo todo, alguém ali em volta, né? Acaba frustrando, né? Também restringindo o bem-estar, a liberdade, né? O conforto das pessoas. A gente hoje quase como configuraria uma espécie de assédio moral, talvez, sobre o trabalhador? Todas essas situações, a par de serem consideradas análogas à escravidão, elas são evidentemente assédio moral. E até sobre essa questão da vigilância, hoje a gente tem modernamente as vigilâncias por câmeras, né? E essa vigilância por vídeo, por câmeras, ela é super aceita, inclusive pelo judiciário, porque é uma questão de segurança. Então, aqui, a vigilância digital, a vigilância por câmeras, se não for em ambientes íntimos do trabalhador, em banheiro, vestiário, no alojamento, tá tranquilo. Eu acho que a vigilância ostensiva nessa lei de 2013 é aquela coisa da vigilância pessoal, assim, mais... Aquela ideia do capanga que força o trabalho. Eu não queria falar, mas é que você falou, é isso aí, aquela coisa assim de alguém colocando uma pressão na pessoa, né? Então, assim, o principal, então, aqui, eu resumiria todas essas situações numa só. Na possibilidade do empregado deixar o trabalho quando quiser. E isso nem sempre é uma coisa fácil, mas eu entendo que o produtor, como os riscos da atividade econômica sempre são do empregador, sempre são do produtor, eu acho que ele tem esse ônus de, quando contrata as pessoas para trabalhar numa região tão muito retirada, muito longe, ele tem esse ônus de criar uma forma de que o empregado tenha condições de ir embora quando quiser. Porque se ele não fizer isso, se o empregado por algum motivo não puder deixar o trabalho, ele vai ser considerado uma pessoa que está em trabalho forçado. Ele vai ser considerado uma pessoa com restrição de locomoção, tipo um cárcere privado, sei lá, e vai poder, o produtor vai estar correndo risco de estar encaixado nessa condição da lei. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está trabalhando, nem tem muitos valores a receber, a pessoa, tipo, mês de março, a pessoa, hoje é dia tal, a pessoa faltou, já nem tem salário para receber, ainda pede demissão, não dá aviso prévio, não dando aviso prévio, o empregador tem direito a descontar os dias de aviso prévio não concedido,
Ele pediu demissão, tudo bem, vai embora, só que ele não tem dinheiro para ir embora. Além da questão das distâncias. Eu entendo que, de alguma forma, o empregador tem que proporcionar algum valor, alguma forma de que ele possa ir embora. Acho que é uma condição, um cuidado mínimo, mas que é básico para a gente não encaixar aqui nessa situação. Na sequência do nosso assunto, os outros 2 itens que a gente tem que dar uma olhada, que estão aqui no Código Penal, são a jornada exaustiva, que a princípio é muito fácil de definir. A jornada exaustiva é uma jornada excessiva. Sim, mas e as peculiaridades que nós temos no meio rural? Então, hoje a gente tem uma jornada estabelecida em lei máxima diária de 8 horas, mas se sabe que na atividade rural a sazonalidade, a perecibilidade dos produtos fazem com que muitas vezes as jornadas tenham que se estender um pouco mais. Só que esse se estender até os horários do sol não pode ser uma coisa exagerada, gente. Jornadas superiores a 10 horas tem que cuidar muito, principalmente levando em conta o quanto pesada é a atividade da pessoa. Não tem como escapar dessa situação. Eu assim, não vejo um milagre para encaixar a possibilidade de uma pessoa trabalhar 14 horas, 16 horas, e ainda temos que levar em conta os deslocamentos, né? O tempo de deslocamento. Então, muitas vezes a pessoa à frente de trabalho é lá quilômetros de distância. Então, além de a pessoa ficar na sua atividade por um número considerável de horas, ela ainda tem 3 horas de deslocamento no dia, ou mais. Então, nesses pontos a gente tem que cuidar muito, porque está ali, é condição análoga à escravidão, jornada exaustiva. Então, não tem milagre, a gente tem as peculiaridades da sazonalidade, mas a gente tem que também observar o limite da razoabilidade. Senão, incorre aí no 149, no trabalho análogo à escravidão. E o último item são as famosas condições degradantes de trabalho, que o pessoal se pergunta o que é isso. E o que acaba acontecendo? Não existe uma definição exata do que são condições degradantes, e a gente nota que a fiscalização encaixa ali todas as situações que eles verificam na propriedade que eles não consideram adequadas. E ali se encaixam todas as questões mais graves da NR 31, que é a norma regulamentadora de saúde e segurança. Então, o que a gente vê na prática? Enquadrando ali como condição degradante. Quando o trabalhador não tem água tratada, água potável é base. Durante todo o trabalho, durante toda a jornada, o trabalhador tem que ter acesso à água potável em copos individuais, em canecas, preparadas para isso. As refeições têm que estar disponíveis numa condição aceitável. Se for comida quente, ela tem que estar quente, ou o empregador tem que prover formas de aquecer a comida. O local onde fazer as refeições deve ser um local adequado, um local separado de produtos químicos e tudo mais. Banheiros devem estar presentes no local, independente de onde for a fonte de trabalho. O produtor tem que se preocupar com isso e providenciar que existam banheiros. Banheiros individuais com porta, separados por sexo, é aquela coisa assim. E, finalmente, os alojamentos. Na questão dos alojamentos, a gente vê muito absurdo, né? Porque, normalmente, os absurdos que se percebem ali estão em alojamentos onde os empregados, os trabalhadores se reuniram e disseram: eu vou alugar aqui essa parte aqui, essa casa que estava abandonada na propriedade, e nós aqui entre 8 vamos morar aqui, nós vamos trazer nossas coisas, nosso fogão, e a gente vai alugar aqui e a gente fica responsável pelo local. Não adianta fazer isso, gente. No momento que o trabalhador está residindo dentro da propriedade,
Não dá para simplesmente ignorar as condições do local, dizendo que é porque está alocado, é uma locação dos empregados. O empregado morando na propriedade, o empregador, o proprietário, tem que se assegurar, isso é muito importante, gente, de que existam as condições básicas da ANR 31. Deve ter o alojamento, deve ter um piso, um telhado, não se fala em telhado em localidades lá remotas, já até um tribunal considerou aceitável telhado de palha. Depois o TST analisou e disse que não é aceitável, é condição degradante. Então tem que ter telhado, tem que ter assoalho, o banheiro tem que ser, tem que ter todos os requisitos, chuveiro, sanitário, pia e portas. A cozinha deve ser separada do local de dormir. E basicamente isso, geladeira, cozinha, local para limpar as louças e tal. O que acontece? Coloca 8 homens para morar no alojamento, às vezes aquilo lá vira uma bagunça, porque eles têm que ter, pelo menos, a obrigação de manter limpo, né, de conservar. E se você deixa um grupo assim, às vezes morando lá 2, 3, 4 meses, quando alguém entrar, um fiscal entrar, pode encontrar uma bagunça, pode encontrar uma bota suja em cima da pia, do lado da comida, e aí pode encontrar lá, alguém puxou uma lata de produto, uma caixa de produto de um defensivo, de uma coisa assim, e botou do lado da cama para usar de mesinha. Então, assim, não tem muito controle depois que as pessoas estão ocupando, mas na hora de formar o alojamento, de fazer o alojamento antes dos trabalhadores entrarem, ele tem que estar adequado, correto. Se aconselha que tire foto, que deixe documentado e que realmente tenha alguma certa fiscalização de que mantenha organizado. Então, acho que assim, esses são os pontos principais da nossa conceituação do que pode ser trabalho análogo à escravidão, gente. Bom, Betina, então, além dessas questões todas da aplicação da lei, a gente sempre bate na importância da conscientização dos produtores, de quem empreende no agro, das agroindústrias, da questão da boa gestão como parte preventiva. E também a gente tem hoje novidades que eu gostaria que você comentasse com relação de, não é só cumprir a lei, mas quando eu já tenho essa parte da boa gestão, eu também posso me valer de outros instrumentos, por exemplo, a própria certificação para acesso ao crédito, lembrando que já existem decisões no Brasil condenando instituições bancárias justamente que fizeram esse financiamento numa desconformidade com a função socioambiental da atividade econômica. Então, já existe, inclusive, situações vinculadas ao crédito relativamente ao não cumprimento dessas obrigações. E eu gostaria que você comentasse justamente isso aí, a parte que instrumentos a gente tem hoje, o que a gente pode usar, o que deve trocar de mentalidade com relação a quem cumpre, tem uma boa gestão nas questões das relações trabalhistas e do bem-estar dos trabalhadores. Isso mesmo, Albenir. Para mim, assim, é básico que você, no momento que você vai iniciar a atividade na produção, algum cultivo, você já tem que ter mapeado os trabalhadores que vai precisar e em que condições vai ter que contratar eles corretamente, até porque tudo isso tem um custo. E o custo, o contrato via relação de emprego tem seus encargos, seus custos, o alojamento nas disposições da ANR 31 também tem um valor, e se você não tiver esse valor realizado agora, no momento em que está fazendo a safra, você não vai ter noção do seu custo de produção corretamente. Porque essa conta pode vir daqui a 5 anos e daí, né? Aí o produto já foi vendido e tu ficou na ilusão de que o teu custo de produção tinha sido X e ele é X vezes 2, tá? E outra questão é assim, essa situação do trabalho análogo à escravidão, desde 2010 existem resoluções do Banco Central proibindo as instituições de fornecerem créditos para aqueles
proprietários, pessoas físicas, jurídicas, que figurem na lista dos que, né, usaram do trabalho escravo. Então, se você entrar para essa lista, você não consegue o crédito. Você acabou para você. E outra situação que a gente nota que está muito forte, que entrou para valer também, é a questão das exportadoras, né, da exportação. As empresas de fora que vêm comprar o produto aqui no Brasil já não querem correr risco de ter seu nome ligado a algum produtor que tenha usado o trabalho análogo à escravidão. Então, como isso está sendo conduzido? Através de empresas especializadas na certificação sobre responsabilidade ambiental social. Então, assim como sempre já existe há muitos anos, as empresas que certificam responsabilidade ambiental relacionada ao meio ambiente em si, hoje em dia essas mesmas empresas ou outras estão fazendo a certificação de que esse produtor, esse empresário do agronegócio está sim cumprindo com todas as normas trabalhistas, né? Fazem uma fiscalização, uma auditoria na propriedade, vão pedir os documentos e te dar essa certificação para que fique tranquilo de que você não vai ter problema futuro com relação a isso, e o teu cliente provavelmente vai começar a exigir que você figure nessas certificações. Bem importante. Muito bem, então, Betina. Acho que tivemos uma verdadeira aula de direito trabalhista aplicado ao agronegócio. Eu vou deixar o espaço para você fazer as suas considerações finais, deixar os seus contatos. Lembrando que também aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter os contatos da professora Betina, das suas redes, enfim. Pode fazer a sua finalização. Então, pessoal, mais ou menos já tinha comentado, né, que eu entendo que as situações de observância das questões trabalhistas, elas devem ser feitas o quanto antes, para que o produtor não se sinta falsamente alimentado por um custo de produção ilusório e não tenha surpresas futuras. Então, ele precisa ter segurança financeira, segurança jurídica e a tranquilidade de que não vai ter o seu nome ligado a nenhuma acusação que implique em prejuízo da sua reputação, que também é uma coisa importantíssima em qualquer negócio, a reputação, que é anos que a gente demora para construir, e num mal-entendido, em alguma desatenção, pode ser abalada, é uma coisa extremamente negativa. Agradeço muito a oportunidade de colaborar aqui com o canal, estou sempre à disposição. Doutora Betina, com certeza é o canal que agradece a sua participação. O pessoal que tem acompanhado o nosso programa, com certeza teve uma aula de direito trabalhista. Acho que o programa foi super produtivo, um dos mais produtivos que nós já tivemos até hoje. E esse é o de nosso Direito Agrário Levado a Sério, seu 6º episódio, primeiro episódio de 2020. Agradecemos a participação de todos, a audiência dos nossos amigos agraristas do Brasil inteiro, e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos e até a próxima.